Então, boa noite, professor. Eu vim aqui para apresentar sobre o nosso trabalho, né, sobre o celeiro. E de cara a gente já tem mais o nosso projeto, né? Esse nosso projeto foi feito dentro da plataforma Revit, tinha 3D do resultado final, né? Como que ele vai ficar após estar terminado. E agora vindo direto para o planejamento, né? Então o planejamento foi feito por mim, inteiro dentro do MS Project. Então aqui do lado a gente tem todo todo traçado, né, das atividades, foram divididos em fases, né, então é, dentro das fases elas se dividiram em até seis fases, né, entre cada uma delas acabou abrindo em vários outros tipos de atividades, né, contemplados em cada etapa, né, então começamos pela fase preliminar, né, fazer projetos e regularização, início da obra, né, regularizar o terreno, locar a obra, né, com topografia, mobilização, né, então levar a equipe, montagem de vivência, montagem das centrais de materiais, capitaria, enfim, montagem do almoxarifado, né, no caso dos ferramentas e materiais para a obra. As fundações já na segunda etapa, né, então, onde foi feita a fixação dos pilares, né, a concretagem dos mesmos nas bases deles no solo, né, e após isso a execução do piso, né. Depois o nivelamento, primeiramente o nivelamento a ser do terreno, depois a execução do concreto magro seria no subpiso. Todos eles estão com as datas de início e término e com a data total de dias que levaria para ser executado. Por último, na quinta fase, tem o quadro estrutural, né? E, então começaria pelas vigas simples, após os pilares, depois a execução dos fechamentos laterais. Por último, a gente vai ter a nossa cobertura, né, onde vai ser feita a execução da estrutura e também de toda a cobertura em si mesmo, além da estrutura, a cobertura mesmo, o cobrimento dela. E aí, então a gente chega ao final do nosso projeto, né? Ao todo a gente começou na data de 1/11 e terminamos lá em 24/1, né? Então um bom tempo de execução de projeto. Quanto ao orçamento para mão de obra, então nós dividimos a obra, né, com diversas classes de trabalhadores, né, de colaboradores. Então teríamos lá 5 carpinteiros, né, por ser uma obra voltada para bastante para marcenaria, né, lidar muito com madeira, então os carpinteiros têm um papel bem grande, né, são a área de especialidade dos carpinteiros é lidar diretamente com as madeiras, né, então a quantidade de carpinteiros foi 5, os pedreiros também são fundamentais, foram 4, e para cada pedreiro um ajudante. Aí a gente teve um engenheiro de produção, melhor de execução, né? Produção a gente diz é o engenheiro que está na frente da produção civil, né? Está produzindo, está coordenando as equipes em campo. Um engenheiro de projetos, um topógrafo e um auxiliar topógrafo. Então, ao lado de cada função nós temos as respectivas horas de cada profissional, né? Então, partindo do carpinteiro e pedreiro, temos o mesmo valor de 14,35 HH, né? Horas de trabalhador. No ajudante temos uma hora de 10,43, o dia de produção 68,43, o de projetos também mantém o mesmo valor. Topógrafo um pouco abaixo um pouco não, bem abaixo dos engenheiros, porém acima do pessoal operacional que seria pedreiros, carpinteiro, enfim, custando R$ 29,12. O auxiliar topógrafo um pouco abaixo, tá, na faixa dos R$ 21,86. Então, as horas trabalhadas de cada um, né? Então, diariamente, carpintaria, pedreiros, ajudantes, toda a equipe operacional, né? Incluindo topógrafo, auxiliar topógrafo, 8 horas diárias. E o engenheiro de execução está aqui com 4 horas, e o engenheiro de projetos com 8. Essa hipótese, essa análise pode ser invertida, tanto para o engenheiro de produção como para o engenheiro de projetos, pode ficar também full time na obra, então esse quadro pode se inverter. Dias trabalhados, né? Então, como a gente considerou 2 meses e, e cada 2 meses, cada um mês é 21 dias trabalhado ao total, então o carpinteiro vai do início ao final da obra, então são 42 dias, pedreiro 21 dias, né? Então são as fases que mais demandam o pedreiro, duram um mês. Então, por isso 21 dias. Ajudante 42, né? Vai do início ao final, como sempre o ajudante é aquele trabalhador que pode trabalhar em qualquer frente,
depois ele não ser especialista em alguma coisa, né? O engenheiro de produção também vai do início ao fim da obra, o engenheiro de projeto vai nos primeiros 15 dias da obra apenas, né? Após isso, com os projetos em mãos, todo o controle pelo engenheiro de produção, aí não se requer mais o engenheiro de projetos. Topógrafo nos primeiros 6 dias, né? Que é apenas para a locação da obra e nivelamento do terreno. Então ali a gente tem o custo total, né? Onde a gente multiplicou o valor unitário pelo valor de horas multiplicado pelo número de dias. Chegamos com o valor total de cada funcionário, cada funcionário por função. Né? Somando tudo isso, a gente chegou a um custo total de R$ 69.924 para a minha mão de obra. E para o orçamento de materiais, a gente tem discriminado todos os materiais necessários, os insumos necessários, conforme as etapas. Né? Então, a gente separou com a ligação direta no cronograma. Né? Então, no serviço preliminar, a gente tem algumas coisas aqui. Então, já está contemplado. Quantas infraestruturas também estão contemplados conforme o cronograma. Superestrutura, né, que seriam os pilares de gacinhos também, estão contemplados o que nós listamos, né, conforme o cronograma. E o fechamento da mesma maneira. Ao final de cada um, né, a gente chega a um valor final, né, a conta é o valor unitário multiplicado pela quantidade que vai ser necessária, conclusão do BDI, e aí com o BDI a gente tem um total para cada valor, né, como por exemplo aqui execução de depósito em canteiro de obras, né, então a gente tem um valor quantificado por uma unidade de metros quadrados que é cobrado, né, e a gente tem aqui um total de 2 metros quadrados, né, que seria o canteiro ali. Então, multiplicando o preço unitário pelo valor da quantidade, né? Então, seria R$ 626 multiplicado por 2, chegaria uma faixa ali, né? Incluindo o BDI, a gente vai ter um valor. Ao final de cada etapa, a gente chega a um valor final. Então, a gente tem diversos valores finais, onde no final, né? A gente vai passando para outras etapas aqui também. Aí a gente tem outras etapas aqui que estão contempladas, né, como etapas assim de após, né, a parte civil. Achamos interessante colocar, então a gente colocou aqui. Então, no final de cada um a gente vai chegar no valor final, até chegar ao total geral da nossa obra, né, que ficou estimada em R$ 179.622. Tratando-se de uma obra de um barracão com mais 25 metros de profundidade, né, ou seja, de comprimento, por 7 ou 5 de frente, não me lembro agora, não me recordo, mas com uma área total bem grande, a gente chegou num valor muito flexível, né? Se você for somar a minha mão de obra com os meus materiais, a gente chega aí, não chega a R$ 300.000, a R$ 200.000. Então, o custo dele ficou um custo muito legal, ficou dentro do que a gente esperava. E basicamente, com relação aos custos, seria isso aí. Quanto à documentação, né? Então, como de praxe, né, as documentações básicas, né, alvará de construção, projeto aprovado, RT do projeto, de execução, como de projeto. Aqui, a discussão sobre as medidas de segurança, né? Então, separando as medidas básicas, né, conforme função, né? Então, para o pessoal operacional, isso acaba sendo os mesmos EPIs para todos, né? Aqui a gente tem um exemplo do que seria listado. E para o pessoal propriamente dito administrativo, não, óbvio, seriam engenheiros, também estão frente de produção, mas, não, por exemplo, cinto de segurança não vão usar, né? Alguns salvo em casos especiais. Né? Aqui, quanto às medidas de controle coletivo de segurança, né? Então, são sinalização, diversos do canteiro de obra, uniforme de partes repetitivas, dentre outras medidas, né, que temos lá, prevenção de incêndio, enfim, entre outras coisas que acabam entrando dentro de sinalizações, enfim. Quanto ao plano de segurança, né, então o plano de segurança são as medidas que também podemos considerar como um EPC, né, que são medidas que vão afetar coletivamente toda a equipe. Então, a realização de diálogos de segurança de semana, os DDS, né, e ao final da semana um diário da semana inteira, enfim, treinamento para o pessoal, está de acordo com as NRs, como se trata de uma obra menor, não é necessário o CERT, né? Então, para isso são feito o controle através do PCMAT, né, que é o Plano de Segurança para a Construção Civil. Então, todas essas coisas estão sendo contempladas no nosso projeto.
Quanto ao gerenciamento de resíduos, né, então a gente tem a CONAMA que nos auxilia nisso, através, a gente foi embasado na resolução 307, de 25 de julho de 2002, e ela estabelece algumas diretrizes e critérios de procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, né. Então, disciplinando as ações necessárias de formar e minimizar impactos ambientais. Então, ela tem como principal dizer ali, ó, os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos, secundariamente a redução e reutilização de recicláveis e destinação final, né? Então são várias medidas que a gente toma com relação ao meio ambiente dentro da nossa obra, seria a destinação correta de todos os materiais empregados na nossa construção, sejam materiais que não terão mais reutilização ou poderão ser reutilizados. Tudo isso foi separado em docas, em bases específicas para cada tipo de material, né? Então aqui a gente tem uma pequena classificação dos tipos de resíduos da construção civil, né? Então a gente está dividido aqui em duas partes. Tijolos, argamassa e concreto são resíduos da classe A. Então, reutilizando, pode ser reutilizados, né? Melhor, como agregado para aterro, enfim, outras aplicações como regularização de terreno, enfim, tem algumas medidas para esse tipo de resíduo. Quanto aos resíduos de classe B, né, que seriam metais, vidros e madeira, eles podem ser utilizados ou encaminhados para a área de armazenamento temporário. Então aí, dentro disso, segue para diversos segmentos, né? Metais, vidros, madeiras, enfim, não é tão direcionado como os resíduos da classe A. Então, quanto à separação e transporte, né, como já foi dito, são separados em docas, né, por cores, em caçambas, e após o final, como já tem uma coleta seletiva, é mais fácil de destinar para o final esses resíduos. Então, as estruturas elas têm aí capacidade de 5 metros cúbicos e elas devem ficar em um lugar de fácil acesso, ou melhor, na verdade, não de fácil acesso, mas de uma boa distribuição no canteiro de obras, para que ele não atrapalhe o desempenho da obra, mas também seja de maneira logisticamente boa para o canteiro da obra, para que não demore muito para chegar esse resíduo, né, que ele não fique muito perto de algum lugar ou muito longe de outro, que ele esteja de uma maneira, num ponto estratégico. A retirada, ela é feita por caminhões caçamba, né, e aí sim são destinados para cada fim de reutilização ou, se não vai ser feita a reutilização, para o destino correto. Então, quanto à nossa estrutura, né? Então, para o cálculo da nossa estrutura, a gente estabeleceu algumas cargas que estariam agindo acidentalmente na nossa estrutura. Então, além da carga de peso próprio, a gente teria ações dos ventos, mas a incidência de ventos nesse local ainda é bem baixa. E aqui a gente tem a nossa estrutura, né, já alocada no software F-Tool, né, com as cargas pontuais aplicadas e também acompanha as cotas referentes à nossa estrutura do telhado do nosso celeiro. Então aqui, como podemos ver, aqui a gente tem, depois do programa já ter rodado, a gente tem os esforços, né? Tanto os esforços de compressão como tração. Então a gente tem nos bandos superiores aqui um esforço negativo, né, de compressão, e nos bandos horizontais e em alguns outros casos a gente tem o caso da flexão, né? Então a gente tem diversos tipos de esforços agindo sobre a nossa estrutura, porém por meio de metodologia de cálculo a gente conseguiu verificar que a nossa estrutura está muito bem distribuída e não tem nenhum risco de chegar ao colapso. Aqui conta a estrutura do telhado, né? Então distribuímos a carga inteira do nosso telhado nos pontos de apoio, né, que vão apoiar o nosso telhado, e a gente tem aí essa distribuição agora ilustrada aqui na tela. Então, as nossas referências, então a gente pegou umas referências em normas, outras referências em sites, porém sites com um grande embasamento, sites como o único site que a gente consultou, o site do governo, né, de São Luís, no Maranhão, e também algumas referências vindas de órgão municipal e também as normas regulamentadoras. Acredito que basicamente seria isso aí. Fico aberto, caso o senhor tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo. Muito obrigado e até a próxima.